aí, pessoal, Carbon Time na área, e hoje nós vamos falar sobre Game of Thrones. Mano, falei que não já mas tudo bem. Enfim, cara, a série acabou. Tipo, a gente tá muito chocado, é sério. 8 anos pra acabar, cara. Exatamente. E olha, foi tenso. E olha que essa temporada ela deixou muitas dúvidas, né, sobre como ia acabar, se ia acabar mal. Porque essa é a temporada mais questionável de Game of Thrones até agora, né? Porque toda temporada costumava levar num lugar que a gente tipo, falava, tipo, pô, caraca, foi meio parada, mas, pô, o final foi sinistro. É porque antes tinha vários clímax, sabe? Várias descobertas, várias novidades. Chegou num ponto em que a gente já sabia o que ia acontecer. Chegou num ponto em que não tinha tantas revelações assim, que já não tinha mais elemento de surpresa. Então, muitas das coisas que aconteceram já eram manjadas, já eram especuladas há muito tempo. Então, realmente, entre a 7ª e a 8ª temporada não tiveram tantas surpresas e isso decepcionou muita gente. Porém, dentro do que a gente poderia esperar, o que foi essa última temporada, sabe? Entre tantas teorias, entre tantas possibilidades, por que a gente teve esse desfecho? Exatamente, tipo, sem contar que já não tem o material fonte, né? O Martin deve ter só resumido assim, tipo, ó, o zipado é isso aqui, tá bom? Aí, ou seja, tipo, eles não podiam fechar tudo, porque, como ele falou, a série já é diferente do livro, tipo, desde o primeiro... Desde sempre, sabe? As pessoas agora começaram a cobrar que fosse, que deveria seguir uma lógica que talvez fosse seguida nos livros, mas isso não existe, né? Não existe. Na série existem referências dos livros, agora seguir os livros isso realmente não existe. Ao pé da letra é impossível. Entendeu? É impossível. Não existe isso. Nem Senhor dos Anéis conseguiu isso. E olha que Senhor dos Anéis, ó, é um patacão assim, E assim, eu já tava pé da vida com Game of Thrones porque ele se tornou uma fanfic, né? Deixou de ser aquela coisa imprevisível, aquela ameaça real aos protagonistas pra se tornar uma fanfic entre Jon e Daenerys. Mas o final, ele meio que correspondeu a algumas expectativas no sentido de resgatar um pouquinho o sentimento do que era Game of Thrones, né? Eu acho que esse último episódio, especialmente falando, ele resgatou um pouco do que a gente poderia pensar desde o começo, porque a gente pensava tudo e não pensava nada ao mesmo tempo. Era mais ou menos isso. E muitas pessoas ficaram decepcionadas com esse último episódio, avisando que tem spoilers, a gente vai falar livremente de spoilers aqui. Então, cara, o Jon matar a Daenerys foi a coisa mais previsível e ao mesmo tempo imprevisível que a gente poderia esperar. Porque desde o episódio passado, episódio 5, quando ela escuta os sinos tocando e ainda assim decide atacar, queimar inocentes, ao invés de direto matar a Cersei, a gente já sabia ali que ela tinha selado o destino dela. Porque quando a gente passa a pensar na evolução dos personagens nesses 8 anos até agora, a gente viu o que o Jon se tornou, a gente viu o que ela se tornou. E dentro do que o Jon se tornou, dentro do que o Tyrion se tornou, a gente sabia que eles não iriam permitir que uma tirana matasse outra pra assumir o poder. Gente, não teria diferença alguma. Exatamente. Seria só uma troca de tiranos, entendeu? A verdade é essa, os fãs da Daenerys, que desde a primeira temporada, não, ela vai tomar o trono, acho que abdicaram um pouco da razão e esqueceram todos os princípios que a série ensinou pra gente. Pô, tudo que a gente viu no último episódio foi Game of Thrones no sua pura essência. Exatamente, tipo, isso sem contar que a gente traz um paralelo com Jogos Vorazes, né? Que na última parte, tipo, que eles vão tentar derrubar que eles derrubam o Snow e, tipo, aquela mulher tentar assumir o trono, eu não vou lembrar o nome dela agora. Exatamente isso. E ela tenta manter os Jogos Vorazes. Era justamente pra quebrar o negócio, a gente só trocou quem tava na cadeira, sabe? Aí a Katniss foi, ó, flechada na mulher. Cara, foi praticamente isso agora com Game of Thrones. Infelizmente, tipo, é um final triste pra Daenerys, né? Porque, tipo, uma pessoa que começou lá dos cafundós, esteve na merda muitas vezes, sabe? Deu a volta por cima também, bastante, sabe? Toda uma jornada, assim, pra morrer feiamente, assim, né? Exatamente. Eu achei a cena da morte dela horrível, não nego. Eu achei terrível, eu acho que eles deveriam ter dado mais ênfase, teriam ter aprofundado, porque ela era uma personagem profunda, era uma personagem realmente complexa. E a morte dela foi terrível, assim como a morte da Cersei, sabe? Foi, pô, desabando, sério que vai desabando? Mas assim, se a gente for analisar Game of Thrones pelo lado de expectativas, a gente realmente se decepciona. Mas se a gente for analisar pelo lado de simplista, foi um roteiro simplista. A vida como ela é, entendeu? Tipo, bem Nelson Rodrigues, assim, bem algo
bem Shakespeare, sabe? A vida como ela é, sabe? O Jaime melhorou pra caramba pra no fim das contas voltar pra Cersei e morrer. Esse era ele, entendeu? A Daenerys evoluiu pra caramba pra no final regredir e foi morta. A vida, entendeu? Coisas que a vida prega peças em todo mundo, inclusive neles. Eu entendi por esse lado, isso me agradou. Sim, tipo, a cena do começo, tipo, cara, o Tyrion e o Jon Snow andando, tipo, com as pessoas queimadas, sabe? Tipo, traumatizadas, depois de terem presenciado tudo aquilo, realmente mostra, tipo, por que a Daenerys tinha que morrer. Embora o Jon Snow ainda tenha se negado a acreditar um pouco, sabe? Sim. Mas enfim, quando o Tyrion falou assim, tipo, cara, as cinzas do Varys vão se juntar às minhas, sabe? Vão falar, eu avisei. Aí eu fiquei tipo, caraca, pior que foi pesado, mano. O Varys tava certo. Agora ele tocou o Jon mesmo quando ele falou, e as suas irmãs, você acha que elas vão se ajoelhar? Caraca. Porque a Daenerys, ela falou ali. O Jon até mesmo acreditou que ela tivesse falado, não, a guerra acabou, consegui o que eu queria. Mas não, ela não iria parar por ali. Como ela mesma falou, ela iria invadir cada reino, iria depor cada líder de cada reino. Ou seja, ela iria matar todos eles pra ela ser a única governante. Sabe? Isso é terrorizante, isso é um nazismo, sabe? Isso é uma coisa terrível ali. É um paralelo bem interessante. Tanto é que a cena dela chegando na frente dos Imaculados foi sendo bem alusiva a Hitler, sabe? Você vê, né, que o Drogon tava atrás, já teve aquela coisa das asas, assim, a fotografia desse episódio foi sensacional. Foi ótimo. Gostei realmente da fotografia. Vários wallpapers, assim, né, tipo, pô... ou seja, ela se tornou uma nazista, entendeu? Então não tinha jeito. E a gente vê que ela realmente perdeu a noção, sabe? Porque ela também acreditava que ela e o Jon poderiam ficar juntos, mas isso seria impossível. E era o que o Jon queria também. Mas é o famoso, tipo, como eles falaram, o amor antes do dever, mas às vezes o dever é a morte do amor, sabe? Nossa, cara, os diálogos foram muito bem feitos nesse episódio. Foram. Aí, no caso, o Jon teve que... Como o mestre Aemon disse, né? Amor é a morte do dever. Não. O dever é a morte do amor. Caraca, é sinistro. Isso despertou o Jon, porque quando ele se viu realmente na possibilidade de perder a Sansa, porque a Sansa tá... Pô, é característica nortenha ser irreverente a outros líderes, sabe? A outros reis. A Sansa não iria se ajoelhar, e a Daenerys também não, ou seja, uma ia matar a outra. Provavelmente a Sansa iria morrer muito mais fácil, né? Sim, pois é, o The North Remembers, sabe? E sem contar que a parte que o Tyrion, tipo, a parte que tá todos os líderes ali das casas, tipo, eles sugerem, tipo, e agora, o que a gente faz, sabe? E agora que a Daenerys se foi, tipo, porque Jon Snow já não pode ser rei. Porque, tipo, senão o Verme Cinzento ia matar todo mundo. Assim, realmente, o final ele poderia ser bem melhor, concordo, confesso. Ele não teve, foi corrido, não teve devida emoção que deveria ter tido. Mas, assim, gente, se a gente for analisar que essa temporada já começou ruim, particularmente, a temporada já começou abaixo das expectativas. Né? A gente viu isso ao longo dos episódios, a batalha contra o Rei da Noite, eu achei totalmente ruim, eu achei horrível. Algumas ressalvas muito pequenas, mas o episódio em si, que era o prometido pra ser o melhor da temporada, foi uma bosta, sinceramente. Então, assim, o que a gente poderia esperar desse último episódio... era ao menos um encerramento digno para os personagens. E a gente percebeu nesse último episódio que os Stark sempre foram o centro das atenções. As pessoas ficaram frustradas, especialmente fãs da Daenerys, porque achavam que a série era sobre ela e não era sobre ela. E até fãs do Jon, porque eles queriam, não, o Jon tem que sentar no trono, né? Porque já que a Daenerys ficou louca, a série não funciona. A série não era sobre ela, a série sempre foi sobre os Starks, sabe? Eles sempre foram o círculo, sempre girou em torno deles o jogo dos tronos, né? E assim, cara, se você realmente esperava que Daenerys ou alguém fosse ficar com o trono, você viu a série muito errado. Você não entendeu. A ideia sempre foi justamente essa, não ter trono, ninguém sentar no trono. Sim, a proposta sempre foi essa. Se você achou que alguém deveria sentar, você em algum momento se perdeu na série. Mas você não entendeu. Mas a Queimada do Trono, assim, foi uma série, tipo, muito... Foi uma cena final muito... bem... Foi uma cena muito bonita, assim, simbolicamente, sabe? Tipo, caraca, esse aqui que é o causador de todo mal, de todo negócio. O Drogon percebeu isso, né? Porque o Jon falou, tipo, então, matei a Daenerys aqui, tipo, tá, pode me queimar à vontade, sabe? Aí o Drogon olhou assim, tipo, não, tá tranquilo, eu sei que foi pelo bem. O Drogon ficou com raiva, porque realmente ela era a mãe dele, né? Então,
normal ele sentir raiva, mas ele não matou porque ele sabia, poxa, é tão meu sangue quanto a Daenerys era. Deve ter reconhecido que foi por amor, talvez. Ou deve ter reconhecido o motivo dele, enfim. Enfim, o motivo dele, vamos deixa a paisana assim, tipo, porque se explicarem pode não ser tão legal quanto as expectativas. Então o que eu queria dizer é isso, se você realmente ficou frustrado porque foi questão de roteiro, foi alguma coisa mal construída, tudo bem, entendeu? Agora se você ficou estressado com o final da série porque não foi a Daenerys que sentou no trono, você viu tudo errado. Volta pra primeira temporada porque você não entendeu o feeling de Game of Thrones. Você não entendeu. Entendeu? É isso. Mas enfim, tipo, sobre o Bran ter se tornado rei, eu achei surpreendente, porque quando as pessoas falaram, tipo, não, o Bran pode ser rei, eu ficava, tipo... Eu não gostei. Eu ficava, tipo, não, que isso, Eu cara? não gostei particularmente do Bran ser rei, mas assim, se a gente for olhar que cada Stark assumiu um posto importante em sua determinada área, a gente vê que eles foram realmente vingados, sabe? Realmente os Stark tiveram um desfecho feliz, mas nem todo mundo teve esse desfecho feliz. Sim, tipo, poxa, eu gostei, assim, do Bran ser o rei, porque e o Tyrion com a mão dele, tipo, porque o Tyrion queria sair, tipo, só não queria ser mais mão de ninguém, sabe? Depois que ele tacou aquele broche da Daenerys, assim, pela escada, foi uma cena linda, assim, tipo, caraca, cara, tipo, só sendo, tipo, foi lindo, mas não só ser intensa, sabe? Mas que ele conseguiu sair vivo do negócio. Achei, assim, tipo, muito legal, simbolicamente. E a Daenerys, tipo, vocês agora, Imaculados, vocês estão livres. Pra onde vocês quiserem ir, vocês podem ir. Mas se vocês me traírem, vocês irão morrer. Pô, peraí, sabe? As pessoas não notaram essa incoerência, essa incongruência dela. Ela mesma tava se perdendo nas próprias falas. Ela mesma já tava na fase de se contradizer o tempo inteiro. Isso já nota que ela não tinha mais capacidade de estar ali no poder, sabe? Ela não tinha essa capacidade. Não, ela nem liberou eles, né? Ela só falou, tipo, não, aí agora nós não vamos abaixar nossas lanças, nós vamos libertar todo mundo. Eu fui, cacete. Ou seja, libertar. O que seria libertar? É tipo, ou se ajoelha em um morra. Essa é a liberdade que ela oferece. Isso não é liberdade. E ela considera como se ela tivesse libertado King's Landing, sabe? Mas não tem ninguém mais lá, né? Então, assim, em relação a expectativas, em relação ao que o final poderia ser, concordo, poderia ser melhor. Poderia ser menos corrido. Poderia. Mas, comparando o que a temporada já mostrou pra gente, esse foi um dos melhores finais que poderiam ser. Exatamente. Foi um final simples, foi um final corrido, né? Porém, ele amarrou bem os arcos. Eu acho que ele conseguiu fechar bem os arcos de cada um. E os que não apareceram seria irrelevante pra história. Agora, o Bran arquitetou tudo isso porque ele queria ser rei. Talvez não porque ele quisesse ser rei, não pela ambição de ser rei, mas por saber que agora sim, né, os continentes estariam em paz. Agora sim, eles teriam a maturidade pra criar uma república ali, né? Tipo, e quando a Daenerys dizia sobre quebrar a roda, todo mundo achou que ela que fosse fazer a diferença, mas não. A partir dela é que a roda seria quebrada, depois dela, não com ela. Então, os fãs da Daenerys levantando bandeira, mataram a personagem. Sim, concordo, ela teve um desfecho ruim na série. Mas as pessoas esperavam que ela realmente fosse quebrar a roda. Ela tentou pegar o trono assim como todo mundo tentou. Ela matou assim como todo mundo matou. Isso é quebrar a roda? Isso é só girar a roda do mesmo jeito. Ela não quebrou nada. A roda viria a ser quebrada após ela. E o Tyrion, com a experiência de governo que ele adquiriu sendo mão dela, agora sim ele teria toda a sabedoria para passar pro Bran, né? Fazer diferente, para que o Bran realmente quebrasse a tal roda, né? Se bem que o Bran, né, tipo, ele é como se fosse o Doutor Estranho, né? Ele sabia de todas as possibilidades e ele realmente, tipo, viu que ele provavelmente ia ter visto que ele sendo o rei seria a melhor delas. Assim, seria o melhor pro povo, porque... Mais sensato, né, de todos. Porque a Daenerys, ela era obcecada pelo poder, ela tinha a questão pessoal da vingança, ela tinha tudo aquilo. Tendo isso, ela não poderia fazer diferente. Ela só seria uma reprodutora de caos, uma reprodutora de opressão, de guerra. Então não teria como ela fazer diferente, a não ser que ela morresse. Esse foi um final Shakespeare, né? Um final trágico. Eu achei o desfecho do Jon triste também, mas era onde ele deveria estar, sabe? É o Jon raiz, né? Onde ele cresceu pessoalmente. Cada Stark terminou ali onde ele deveria ter estado sempre. Eu gostei muito disso, foi bem simbólico. Né? A área, ela não pertence a lugar nenhum. Então ela deveria pra um lugar onde estar viajando, né? Exatamente. A Sansa como rainha do norte, olha... Achei lindo. A primeira rainha do norte, né? E o norte independente. A Sansa conseguiu o norte independente. Isso foi um sonho de genial. Foi genial, sabe? Então, assim, se você realmente ficou com raiva porque não foi a Daenerys que sentou no trono, ela nem chegou a sentar, né?
Eu tenho uma péssima notícia pra você. Você não entendeu Game of Thrones. Você não entendeu que o conceito sempre foi esse. Ninguém conseguir o trono. Sempre foi isso, sabe? A ideia sempre foi essa. Sempre foi essa, né? Porque é justamente isso. Você vai trocar de tirano pra quê? Que diferença da Daenerys faria? Se, como eu disse, se como ela conseguiu o trono matando, queimando e fazendo tudo de errado que todos os líderes fizeram até hoje pra conseguir o trono de ferro. Ela não estaria fazendo diferença. E se o Jon Snow se juntasse a ela, tipo, seria como se fosse aquela coisa do videogame, né? Tem o final bom, o final médio e o final ruim, tá ligado? Esse seria o final ruim da parada. O Jon não poderia. Ele é muito honrado pra isso. Exatamente. Entendeu? Ele não queria admitir isso, sabe? O Ned Stark ensinou ele a ser assim. Exatamente, tipo, e ele ia deixar, tipo, as filhas de Ned Stark morrerem, sabe? Tipo, a Sansa que ajudou ele na Batalha dos Bastardos. Tipo, a Arya com quem ele sempre teve um apreço, sabe? Sem contar a heroína que salvou todos, porque, tipo, se não fosse aquilo, tipo, o Rei da Noite teria aniquilado todo mundo, cara. Sabe? Tipo, eles conseguiram parar ele ali em Winterfell, cara. Um exército de mortos, sabe? Ou seja, tipo... Seria muito ruim, assim, um final muito ruim pros heróis de verdade, sabe? Que foram o pessoal que foi lá no norte. Claro que com a ajuda da Daenerys, tipo, tudo bem vocês acharem que o Jon Snow é um boy lixo só porque a Daenerys perdeu tudo depois que conheceu ele. Na verdade foi o Jon que perdeu, né? Porque ele que sempre foi o legítimo e tal. E muita gente reclamou também, anunciaram tantas vezes, tanto tempo que o Jon era um Targaryen pra nada. Que ele não ia ficar com o trono, todo mundo já sabia, porque ele já cansou de falar que não queria. E a gente sabia, seria um final muito clichê se ele realmente ficasse no trono. Mas assim, gente, nem tudo precisava ser totalmente explicado, nem tudo precisava ser maravilhoso. E pra quebrar a roda, até a forma de se conseguir chegar ao poder deveria ser mudada. Não matando, não extorquindo, entendeu? Não invadindo cidades, e sim de outra maneira. Tá aí a nova maneira que, né, foi fundada, que foi a democracia. Sim, tipo, a República dos Seis Reinos agora, sabe? Eu achei muito maneirinho. Assim, eu não vou nem falar em questão de furos em relação a essa cena, porque foi uma cena realmente estranha, foi uma cena que não me agradou. Mas assim, né, vamos passar uma borracha, vamos fazer uma média aqui. Foi bem objetivo esse último episódio, não teve enrolações, foi bem objetivo, foi pá, é isso. Isso foi ruim, sinceramente, eu achei isso cagado. Mas assim, eu acho que a série cumpriu com a proposta, o que ela deveria fazer, o final, o desfecho que ela deveria dar, ela deu, só que de uma maneira muito simples. Então, assim, a série pode ter sido decepcionante em alguns pontos, mas é porque também não tinha tempo de tela pra fazer mais, entendeu? O próprio Martin falou que pra série realmente ter um desfecho excepcional, deveria ter mais temporadas, e a HBO mesmo quis apressar isso, né? Quis encerrar logo, até porque a gente sabe que a ideia de lançar os 2 últimos livros só viriam após a última temporada. Então é isso, agora só resta a gente esperar os 2 livros, né? Pra gente comparar, ver o que vai ser. Mas assim, não foi o melhor final possível. Mas dentro das possibilidades, eu acho que foi. Não, sem contar que, tipo, gente, é muito raro ter uma série com a mesma qualidade de Game of Thrones. Você vê que, geralmente, a série ela não costuma ter um orçamento tão grande. Ou seja, a gente nunca alcança, assim, esses efeitos especiais, tipo, praticamente cinematográficos, né? Tipo, um dragão com computação gráfica, o lobo com computação gráfica. Tipo, onde é que tu veria aquilo? Tipo, em nenhuma outra série você vê. Tipo, em nenhuma série de super-herói, tipo Supernatural, etc. Talvez agora com o Watchmen da HBO, mas enfim. Eu acho muito difícil. Uma coisa é fato. Game of Thrones rompeu muitas barreiras. Foi o encerramento de uma era, sabe? Foram 8 anos de série. Nossa, eu cresci assistindo Game of Thrones. Muito do que eu me tornei, né? Teve a ver Game of Thrones, claro que teve isso. Teve uma questão emocional envolvida. Mas uma coisa é fato, cara. Game of Thrones marcou uma era, revolucionou a produção de TV, entendeu? Então, assim... Nunca vai ter, eu acho que pode até ter outras séries que sejam iguais, sabe? Mas só que o problema é, tipo, Game of Thrones foi acumulando legiões de fãs a cada temporada, sabe? Aquela série que você pode assistir com os amigos. E muita gente que eu vi não tem amor à série, tinha só amor a Daenerys, entendeu? Não, e assim, isso tá errado, porque ninguém nunca falou que a série era sobre ela, é Game of Thrones. Tipo, Daenerys Targaryen não era a única protagonista, na verdade não era, a gente percebeu isso. Ela foi só uma
uma ponte, né, pros grandes feitos que estariam por vir. É o famoso, ela é uma ponte da série, né? Tipo, já teve por cima, por baixo, deu a volta. Tipo, agora eu vou quebrar a roda, não sei o que. Tipo, essas coisas acontecem, gente. Por exemplo, que nem o próprio Jon Snow, sabe? Tipo, ele, poxa, ele salvou muita gente, sabe? Ou seja, o objetivo dele, tipo, era derrotar o Rei da Noite, tipo, na longa noite. O problema é, nessa coisa política, tipo, ele tinha direito ao trono, mas ele não queria. Aí no final ele acabou voltando pra Estaca Zero, sabe? Pra Guarda da Noite. Mas enfim, era um lugar, é praticamente como se fosse o lugar dele, as origens, sabe? Tipo, tanto que aquela cena com o fantasma, assim, tipo, ele fazendo carinho no Essa fantasma. última temporada focou muito nisso, né? Nos personagens voltando às origens. Exatamente. Reparem que todos eles voltaram às origens. Onde eles sempre deveriam estar, onde eles nunca deveriam ter saído. Entendeu? Teve aquele alvoroço, as pessoas saíram meio... É como jogar xadrez, sabe? Você tira as peças da caixa, elas se movimentam e no fim das contas elas voltam sempre pro mesmo lugar. Exatamente. Foi isso. Entendeu? Assim, claro que a gente comparando Game of Thrones, eu acho que o ideal, o final perfeito seria todo mundo morto. O final bom mesmo seria todo mundo morto, a verdade é essa. Mas não, né? Também não poderia ser assim. Claro, Foi né? como o próprio George R. R. Martin disse, seria um final agridoce, um final que... Não, seria ácido, porém doce ao mesmo tempo. Falaria que era um final bem Senhor dos Anéis. E olha que teve uma cena que eu falei, caraca, tipo, parece que tiraram do filme do Senhor dos Anéis, né? O Sam e a Brienne, Bilbo Bolseiro, sabe? Sabe, Os dois foram Bilbo tipo, no episódio. A Song of Ice and Fire, tipo, faça com isso que você quiser, tá ligado? Ah, eu achei legal que mudou a vibe do conselho, né? Porque era sempre uma parada muito séria, muito, enfim, com clima sempre agitado. No final foi mais uma brincadeira do que tudo, né? A Brienne, eles ensaiando pra quando eles realmente tiverem algo sério. Esse foi engraçado. E eu vi gente puta da vida falando que era um insulto comparar com o Senhor dos Anéis. Gente, onde vocês pararam de raciocinar? Porque era... Cara, o Senhor dos Anéis sempre foi inspiração pro Game of Thrones, sempre foi. Sim. É óbvio que não seria igual, é óbvio, mas assim... Muitas referências. A própria Batalha dos Bastardos, o Jon era o próprio Aragorn, sabe? Teve muita referência. Há uma diferença, né? Que o Aragorn acabou como rei e o Jon Snow voltou às origens. Mas, poxa... Não podia ser um final tão feliz, né? Mas, enfim, foi um final dos Seus Anéis. Tipo, a área indo pro desconhecido, sabe? Aquele navio com a ponta Stark, assim. Eu achei muito legal, sabe? Ou seja, nossa, a cena da coroação da Sansa, mano, tipo, foi pequena e bem simbólico, sabe? Tipo, o Norte finalmente... se livrou, sabe? Tipo, nós não nos... Tipo, a gente não se ajoelha, acabou. E é isso aí. É valeu, isso aí. falou. Respeita o Norte, hashtag valeu, falou. Hashtag drop the mic, sabe? Ou seja, isso foi sensacional. Isso foi um final, assim, bom nas possibilidades. A questão foi essa. Não poderia ser mais e é isso aí, sabe? Acho que as pessoas que estão reclamando muito deveriam parar um pouquinho e contemplar toda essa questão da grandiosidade que foi Game of Thrones. Tem gente que falou, tipo, desperdicei todo o meu tempo. Não, gente. Desculpa quem eu recomendei a série. Cara, vocês sabem. Tipo, não, gente. Vocês querem algo perfeito? Vão ler os livros, porque é só nos livros mesmo. Porque, olha... A expectativa de vocês é que passou dos limites, né? Porque vocês tinham que ser mais realistas. A questão é essa. Exatamente. Mas, enfim, é isso, gente. Tipo, não tinha como ser perfeito. Não tinha. Olha, mas enfim, a série toda é um grande marco, a série toda é uma grande obra, para sabe? de reclamar um pouco e contempla o que significou Game of Thrones. Exato. Tenta ver por questão de contemplação, o que foi Game of Thrones, o que o encerramento de Game of Thrones significou. O fim de uma era, o fim de um ciclo, sabe? Agora vai vir spin-off, vai vir 2 livros ainda. Então, cara, não acabou por aí, entendeu? Foi só uma pausa. Vai ter série antes, talvez tenha série do que venha depois, sabe? Tem livros, uma porrada de livros, tem contos, tem... Pô, tem muita coisa por aí, gente. Tem muita coisa. A dica que eu dou, contemplem, tentam ver com os olhos de alguém que tá realmente feliz porque a série tá se concluindo. Parem de julgar 100%, porque, sim, teve muitos pontos ruins mesmo, mas também tiveram pontos positivos e que as pessoas não estão sabendo considerar. O que mais dói é isso, sabe? As pessoas não considerarem coisas que deveriam ser consideradas. Então, pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Enfim, a gente tá devendo um montão, tudo bem, tipo Vingadores, etc, e muitos outros vídeos. Mas, enfim,
Esse é apenas um, a gente pode fazer outro sobre Game of Thrones, falando melhor sobre a temporada toda, sobre o decorrer de tudo. Mas enfim, isso aí é dar tempo ao tempo. Podem deixar os seus comentários, por favor, tipo... compartilhem o que vocês acharam sem medo, sabe? Exatamente. Tipo, tem uma troca. Também não precisa ofender, porque afinal a gente... Porque eu não sou da Daenerys, eu não queimo quem se apoia a mim. Exatamente, mas a gente também a gente só tá dando a nossa opinião. Tipo, a minha concepção é um pouco... Pode ser um pouco diferente da dela, pode ser um pouco diferente de... Muita outra gente. Tem a ver com a forma como você encara, entendeu? Você tem que sentar pra ver o último episódio pensando, caramba, acaba hoje, né? Nossa, que bom. E que triste ao mesmo tempo. Exatamente. Se você sentar tipo, lá, vamos cagar o último episódio, assim como cagaram a temporada inteira. Você vai ter uma reação diferente, você vai ter uma opinião diferente. Então Você tem que assistir de mente aberta, entendeu? Tentar passar pano sobre algumas cagadas, é óbvio que nem tudo dá pra fazer isso, mas no que der, sabe, façam. Sejam felizes, é isso. E Game of Thrones vai deixar um buraco aqui, sabe, porque não tem outra série que vá preencher esse espírito, assim, tipo, porque tem gente que falou, não, por isso que Vikings é melhor que Game of Thrones. Não, gente. Eu acho que Vikings cagaram até antes do final, mas tudo bem, isso é história pra outro dia. Isso é história pra outro dia, mas enfim, eu gostei de Game of Thrones e eu mal posso esperar uma série que possa arrecadar essa multidão de fãs, sabe? Tipo, que todo mundo assiste, todo mundo comenta, sabe? Altamente, assim, não só de nicho, sabe? Mas enfim, geral. Agora a recomendação é, você quer uma série tão foda quanto, ou que chegue perto, Breaking Bad. Veja Breaking Bad se você não viu. São 5 temporadas, o final é isso, acabou, sabe? Sinta-se como você quiser. Sinta-se triste ou feliz, o final é esse. Exatamente, é bem encerrado, assim. É bem ousado, muito mais ousado que Game of Thrones, inclusive. Eu achei Breaking Bad muito mais ousado que Game of Thrones. Ele encerra como tem que encerrar, no tempo certo, que se dane se você se apegou ao personagem A ou B. É a verdade como tem que ser. É um Game of Thrones que muitas pessoas não comentam hoje em dia. Mas enfim, é como falamos, vamos deixar essa história para outro dia. Então, pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no nosso canal, sinetinha e vá lá, Murgulhos. Falar do Aheres, valeu, falou.